Deixa eu te fazer uma pergunta. Se nada na sua vida mudasse pelos próximos 5 anos, exatamente nada, você estaria satisfeito com a pessoa que você está sendo hoje? Não estou falando apenas de dinheiro, conquistas, estou falando de quem você se tornou, dos hábitos que você repete, das decisões que você evita em tomar, da forma com que você reage quando algo dá errado. Muitas pessoas acreditam que precisam mudar de vida, mas quase nunca percebem que primeiro precisa mudar a forma com que elas vivem no dia a dia. Pense em algo simples. Como você começa o seu dia? Você acorda, pega o celular, começa a rolar a tela, consome qualquer tipo de conteúdo e quando percebe, já começou o dia sendo levado pelos estímulos de fora, sem direção, sem intenção. Agora vamos pensar em outra coisa. Quantas decisões importantes você sabe que precisa tomar, mas continua adiando? Quantas conversas necessárias você está evitando? Quantas mudanças você sabe que precisa fazer, mas sempre deixa para depois? O problema é que pequenas decisões repetidas todos os dias acabam criando uma versão de você. Uma versão que começa a se acostumar com aquela forma de viver. E depois de um tempo, essa versão passa a acreditar que aquilo é normal. É por isso que muita gente quer viver uma vida diferente, mas continua vivendo do mesmo jeito. E depois ela ainda se pergunta, por que a minha vida não muda? É exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, seja muito bem-vindo ao canal Ponto de Partida. Meu nome é Kaique Pereira e esse canal é para quem decidiu sair do piloto automático, de quem quer assumir o controle da sua própria vida. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já aproveita, deixa o seu like porque isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para alcançar mais pessoas, para que essa mensagem alcance mais pessoas. E se você quer continuar nessa jornada de liberdade pessoal, autoconhecimento, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Agora vamos para o nosso tema. Existe uma frase simples, mas muito poderosa. Ela diz o seguinte: a sua vida atual é um reflexo da sua identidade atual. Ou seja, a vida que você tem hoje é resultado da pessoa com quem você tem sido, da forma com que você pensa, das decisões que você toma, do que você aceita na sua vida, também do que você evita, dos hábitos que você repete. Tudo isso vai formando quem você se torna ao longo do tempo. Uma pessoa diz que quer crescer, que quer mudar de vida, quer evoluir, quer viver de uma forma diferente, mas no dia a dia continua fazendo as mesmas coisas. Acorda, pega no celular, passa horas rolando a tela, consumindo conteúdos vazios, evita conversas difíceis, deixa decisões importantes para depois, reclama da situação atual, mas não muda em nada. Com o tempo, esse comportamento começa a definir quem ela se torna. Não apenas o que ela faz, mas quem ela acredita ser. Para essa ideia ficar mais lúcida, deixa eu te dar um exemplo para explicar como que o nosso cérebro funciona. Existe um conceito estudado na psicologia comportamental chamado de formação de hábitos. Pesquisadores de uma universidade na Califórnia mostraram algo muito interessante. Cerca de 40% das nossas ações diárias são de decisões inconscientes. São hábitos, coisas que o cérebro repete automaticamente para economizar energia. Por isso o cérebro adora padrões. Agora pensa em um exemplo simples. Imagine um campo gramado, uma pessoa passa ali uma vez. Quase não dá para aparecer o caminho, certo? Se ela passa ali 100 vezes, a grama começa a baixar, se ela faz o mesmo caminho. Agora, se ela repete isso por 1000 vezes, forma-se uma trilha. Depois de um tempo, aquele se torna um caminho mais fácil, porque virou automático, é seguro passar por ali. Os nossos hábitos funcionam exatamente assim. Cada repetição abre uma trilha no nosso cérebro, e depois de um tempo, você apenas segue essa trilha sem pensar. Agora vamos trazer esse exemplo para
para nossa vida. Se você repete os mesmos hábitos por anos, você também reforça a sua identidade. A pessoa que adia decisões começa a acreditar que sempre vai adiar. A pessoa que evita desafios começa a acreditar que ela não é capaz. A pessoa que só reclama começa a acreditar que o problema é a vida, que a vida nunca vai ser fácil para ela. Agora tem um pensamento de Maquiavel que ajuda a entender muito bem isso. Ele dizia que a maior parte das pessoas age de acordo com aquilo que aprendeu ao longo da vida. Ou seja, muitas vezes você não escolheu pensar dessa forma ou viver dessa forma. Você foi ensinado, você foi condicionado e o pior de tudo, você foi programado. Eu vou te mostrar algo muito importante aqui. Não foi culpa sua se tornar essa versão. Você foi moldado pelas suas experiências, pelo ambiente, pela educação, pela sociedade. Mas a partir do momento em que você percebe isso, algo já muda, porque agora existe um novo compromisso que você pode fazer, um compromisso com você, um compromisso com a sua vida, um compromisso com a pessoa que você quer se tornar. Inclusive, eu quero citar um livro aqui que ele foi muito importante para mim, na parte de liberdade pessoal, desenvolvimento pessoal, esse livro aqui, ó, Os 4 Compromissos. Ele relata a filosofia tolteca, que foi um povo que viveu no México, que mostra que todos os padrões que a gente segue hoje foram compromissos que foram instalados na nossa mente pela sociedade, pela família, pelos nossos pais, pelas experiências que a gente teve. Então esse livro, ele ajuda muito nessa questão, porque ele mostra que tudo com que você repete hoje vem através desses compromissos. Por exemplo, tem pessoas que têm compromissos, determinados compromissos relacionados a dinheiro. Por exemplo, eu posso ganhar dinheiro, eu não posso ganhar dinheiro, o dinheiro é bom ou o dinheiro é ruim, é um tipo de compromisso. Por isso que você vê pessoas que ganham dinheiro, mas ela acaba se desfazendo de todo o dinheiro, porque ela criou um compromisso que na vida dela o dinheiro é ruim. O livro, ele relata a filosofia tolteca e eles pensam dessa seguinte forma: cada ser humano é único e vê a vida de uma forma única. Então, eu, você, todas as pessoas conseguem enxergar a vida de uma forma diferente, de um sonho diferente, ele relata no livro. Então, às vezes a gente está vivendo determinada situação, mas cada pessoa enxerga de uma forma diferente, porque cada pessoa foi criada de uma forma diferente, tem compromissos diferentes. E esses compromissos que dá a individualidade de cada ser humano enxergar a vida de uma forma. Tem pessoas que têm compromissos na área pessoal, ouviu muito na infância: você não é capaz, você é ruim, você é inútil, você é isso e você é aquilo, e quando essa pessoa cresce, ela não consegue ter nada de bom na vida dela porque ela criou um compromisso, foi colocado na cabeça dela. Entende como que isso mostra que nós precisamos quebrar certos padrões na nossa vida? E por isso que eu recomendo a leitura desse livro. Vai te ajudar demais. Agora, voltando ao nosso tema, eu vou voltar àquela frase do começo. A sua vida atual é um reflexo da sua identidade. Se a sua identidade não muda, os hábitos também não vão mudar. E se os seus hábitos não mudar, as decisões também não mudam. E se as decisões não mudam, os resultados continuam os mesmos. Por isso que muita gente tenta mudar de vida, mas continua presa no mesmo lugar. Porque ela tenta mudar as circunstâncias, mas quem está vivendo aquela vida continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos hábitos, com os mesmos padrões, com a mesma forma de reagir. E enquanto isso não muda, a vida também não muda. Talvez o verdadeiro ponto de partida seja esse: perceber que uma vida nova começa com uma nova versão de você, uma versão que começa fazendo escolhas diferentes, que começa quebrando padrões antigos, que começa construindo novos hábitos, pouco a pouco, dia após dia, mas pelo menos começa. Porque no final não é a vida que muda primeiro, é você que muda primeiro, é a pessoa que muda primeiro. E quando a pessoa muda, as escolhas dela também mudam, e aí começa a surgir novos caminhos, e com o tempo a sua vida vai mudar. Então eu deixo novamente a pergunta para você: se nada mudar na sua vida nos próximos 5 anos, você vai estar satisfeito com a pessoa que
que você é hoje? Se esse vídeo te fez refletir, talvez esse seja o seu ponto de partida. Aproveita, se inscreve no canal para continuar nessa jornada de autoconhecimento, de liberdade pessoal. E também eu separei aqui um vídeo muito especial para você assistir. São 7 lições de Carl Jung para colocar a sua vida em ordem. Então é só clicar aqui nesse card e eu te vejo no próximo vídeo.